Operações continuadas, né? Operações de execução fracionada, como que há a incidência do IBS, da CBS, principalmente em qual momento, em qual instante eu vou considerar devido aí o IBS, CBS, em que momento vai ocorrer o fato gerador, né? Esse é um assunto importante, tem gerado bastante polêmica, né? Eu vim aqui falar um pouco sobre isso, não vou dar resposta, porque não tem a resposta ainda, a gente só vai ter quando sair o regulamento, mas vamos discutir um pouco, né? Vamos levantar um pouco essa discussão, que eu acho que é importante, né? Então, fica aqui nesse vídeo, né? A gente vai comentar aqui, vai abordar um assunto bastante importante, que tem relevância, por exemplo, energia elétrica, telecomunicação, fornecimento de água, né? Fornecimento de gás. Então, são assuntos de relevância prática gigantesco, né? Então, fica aqui nesse vídeo, a gente vai falar bastante coisa bacana, né? A gente vai conversar sobre assuntos bastante importantes aqui sobre a reforma tributária, né? Então, antes de a gente começar o vídeo, né? A gente vai começar o conteúdo mesmo. Vamos fazer aquele combinado, né? Você achou que ia esquecer, né? Eu não esqueço, não esqueço, né? Se ao final desse vídeo você é, achar que esse tema foi bacana, a abordagem foi interessante, você gostou, foi útil para você, né? Você vai prometer para mim, você vai pegar o seu dedinho e vai tascar o like, né? E já aproveita já e já se inscreve aqui no canal, e acompanha nossos vídeos semanais aí sobre algum tema relevante, né? Sobre a reforma tributária. Vamos lá, vamos rodar a vinhetinha, roda a vinhetinha, e vamos pro conteúdo que tem coisa bacana aqui hoje. Vamos lá. IBS e CBS em operações continuadas, né? A polêmica do momento de incidência. Bonito, né? Nossa, gostei desse título, né? Mas vamos lá, o que que é essas operações continuadas? É aquelas operações em que o fornecimento, né, a entrega, né, do bem, do serviço é algo que não para, é algo que é contínuo, né? O exemplo clássico, energia elétrica, telecomunicações, né? Então, a energia elétrica da sua casa está continuamente havendo fornecimento, né, de energia elétrica. Não tem aquele momento que fala, olha, aqui pronto, aqui houve a entrega, aqui houve a ocorrência do fato gerador. É, Diferentemente quando você vai no supermercado, né, passa no caixa, você pega lá o que você comprou, sai e pronto, né? Naquele momento houve a ocorrência do fato gerador. Você vai no shopping, né, comprou lá uma blusa, uma camisa, pronto. Naquele momento em que o vendedor te entregou o produto, você pagou, pronto, ocorreu o fato gerador ali do IBS, CBS. Você comprou alguma coisa online, foi lá no Mercado Livre, na Amazon, né, e houve a entrega na sua casa, pronto, né, ocorreu ali o fato gerador, né, é algo em que você consegue definir um momento, né, um momento ali de entrega, de disponibilização. Energia elétrica, telecomunicação, né, é algo contínuo, né. E aí, como que você define o momento? O momento que é algo que sempre está acontecendo, né? É, então, não dá para dizer, olha, aqui houve a entrega da energia elétrica nesse momento aqui. Não, é algo contínuo, né? Toda hora você pode ir lá acender o interruptor da sua casa, ligar a televisão e está ocorrendo o fornecimento. E aí, em que momento a concessionária, a distribuidora de energia elétrica, ou no caso, a empresa lá de telefonia, né, que te fornece serviço de internet, ela vai ter que pagar o IBS, CBS, quando que ocorre o fato gerador, né? Então, é exatamente essa é a polêmica, né? Vamos aqui por slide, né? Então, qual é a polêmica, qual é o problema? Exatamente o momento, né? Em que momento ocorre esse fato gerador nessas operações continuadas, em que você não consegue precisar o momento em que houve a entrega, porque é algo que está acontecendo de forma contínua, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui o dispositivo, né? E qual é o objeto aqui dessa polêmica, né? Então eu trouxe aqui para vocês o dispositivo, está lá na Lei Complementar 214, né? E aí esse artigo aqui, ele trata sobre o momento do fato gerador. Então aqui eu não estou tratando, né? O problema aqui não é se incide ou não. Com certeza incide, né? A concessionária, a distribuidora de energia elétrica, a empresa de telefonia vai pagar o IBS. Aqui não tem discussão.
base ampla. A gente está discutindo o momento. Em que momento se torna devido o IBS-CBS? Está tratando aqui não do aspecto material da hipótese de incidência, né, do fato gerador. Está tratando aqui do aspecto temporal, do momento. Tá? Em que momento ocorre? Por isso que eu coloquei a polêmica do momento da incidência. Não é a polêmica se incide ou não. Aqui não tem a menor dúvida que vai incidir. Como não tinha a menor dúvida que incidir ICMS, por exemplo, no fornecimento de energia elétrica, no serviço de comunicação, e continua não tendo a menor dúvida, vai haver incidência. A questão é em que momento. Né? E aí eu coloquei aqui, né, para vocês o dispositivo, né? Tá aqui, ó, artigo 10. Esse artigo ele trata sobre o momento do fato gerador. E aí ele trata exatamente dessa questão, as operações de execução continuada ou fracionada, e que não seja possível identificar o momento, que é algo contínuo, né, ou disponibilização do bem ou do término do fornecimento do serviço, com as relativas a abastecimento, né, como as relativas a abastecimento de água, saneamento básico, gás, serviço de telecomunicação, serviço de internet e energia elétrica. Exatamente aqueles que eu coloquei. Ok, professor, mas aonde que está o problema? Está aqui, ó. Na verdade, o problema não, a polêmica, né? Considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se torna devido o pagamento, né? E aí vem, e aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu não vou dar a resposta, na verdade eu vou delimitar a polêmica aqui, né? Em que momento se torna devido o pagamento. E aqui, basicamente, a gente tem duas interpretações possíveis, né? Então, eu tenho participado aí de vários fóruns de discussão e eu já vi né, é, dois tipos de leitura, né, dessa expressão, né, devido ao pagamento. A primeira talvez seja a mais óbvia, é a que eu tive inicialmente. Né? Devido ao pagamento está lá na data de vencimento. Né? Então, a concessionária, a distribuidora lá de energia elétrica, vou dar exemplo aqui de São Paulo, a Enel, né, a antiga Eletropaulo, né, ela vai lá, né, mede, vê quanto que você consumiu de energia elétrica, vai lá no seu medidor lá, vê, ele consumiu tanto. Aí ela vai, expede, depois de alguns dias, expede lá a fatura, a nota fiscal, e aí vai ter lá uma data de vencimento. Então você vai pagar essa fatura até o dia 10 de junho, até o dia 15 de junho. Normalmente ela expede a fatura, a nota fiscal, né, que tem lá um modelo específico para documentar isso, né, que é no caso do fornecimento de energia elétrica, a NF3E, né, deixa eu colocar aqui a sigla para vocês, né, NF NF3E. E no caso de telecomunicação, NF-Com, né, são modelos específicos para o setor de energia elétrica e telecomunicações. Né? Serviço de comunicação sempre a NF3Com, a NF3Com é a NF-Com, né? A NF3E é a conta de energia elétrica, né? Quando a distribuidora vai lá cobrar de um consumidor cativo, você, a maior parte das pessoas. Né? Então, pessoal, aqui ela vai ter lá uma data de vencimento. Né? E aí é na data de vencimento que se torna devido o pagamento. Então, né, tem os que leem e falam, não, devido o pagamento é na data de vencimento. Então, a concessionária, a distribuidora, te emitiu o documento fiscal, né, a NF3E, por exemplo, né, e falou, olha, você tem que me pagar R$ 250, né? Então, ela emitiu no fim de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 30 de maio, né? Quase no final do mês. Então, ela expediu a fatura, expediu lá o documento fiscal, a fatura. Já tem o débito de IBS-CBS? Não. Nessa leitura, não. Por quê? Porque a data de vencimento é no dia 10 de junho. Então, lá no dia 10 de junho, vai ocorrer o fato gerador do IBS-CBS, porque é naquele momento que vai ocorrer, né, que vai ser devido o pagamento, no momento da data de vencimento. Então, lá no dia 10 de junho, que vai acontecer o fato gerador. Então, a concessionária expediu o documento fiscal, mas ainda o sistema de apuração não vai reconhecer o débito, né, de IBS-CBS, porque não aconteceu ainda a data de vencimento. Né? Então, tem os que interpretam dessa forma. E os que interpretam de que não é a data de vencimento. O valor se torna devido quando se encerra o ciclo de medição. Né? A concessionária vai lá, quantifica o valor devido,
por aquele consumidor, falou, olha, você consumiu tanto, então você vai ter que me pagar tanto. Né? Então, esse valor já se torna devido, não precisa esperar a data de vencimento. Na verdade, a data de vencimento é o momento em que aquilo se torna exigível. Se o consumidor não pagar, né? Se o consumidor não pagar, aí a concessionária vai poder cobrar, executar ali os atos de cobrança, né? Em decorrência do não pagamento. Né? É, porque a maior parte das pessoas vão pagar esse valor antes da data de vencimento. Então, significa que se a pessoa pagar antes da data de vencimento, ela está pagando algo que não é devido. O valor se torna devido a partir do momento em que a concessionária vai lá e mede, a mesma coisa com o serviço de telecomunicação, ela vai lá, mede, verifica o quanto que ele tem que pagar, expede a fatura, ponto. Esse valor já é devido. Né? Então, é, as concessionárias de energia elétrica hoje, né, no mundo do ICMS, a partir do momento que ela mede e expede o documento fiscal, a fatura, para que aquele valor seja cobrado, pronto, já ocorreu o fato gerador. Né? Já ocorreu o fato gerador. Né? Eu já vou reconhecer o débito na escrita fiscal ali da concessionária. Eu não vou precisar esperar a data de vencimento. Basta eu expedir o documento fiscal, pronto, já está lá reconhecido, né, que a concessionária, a distribuidora deve aquele valor. Né? Então, uma coisa é o valor ser devido, uma outra coisa é ser exigível. A data de vencimento, ela confere o atributo da exigibilidade para aquele valor. Né? Antes disso, ele já é devido. Né? Já foi quantificado, já está lá num documento de cobrança, num documento fiscal, ele já é devido. Né? A partir da data de vencimento, ele vai ser exigível caso o consumidor não tenha pago. Então a gente tem essas duas interpretações aí, você vê. Né? Da mesma expressão, devido pagamento, eu extraio dois entendimentos possíveis. Dois entendimentos possíveis. Eu tenho uma resposta? Não, não tenho uma resposta. É, e, óbvio, eu tenho meu entendimento pessoal, mas o meu entendimento pessoal é por essa segunda, por esse segundo entendimento. Mas essa é a resposta que vai estar no regulamento? Não sei, né? Está totalmente indefinido. Está totalmente indefinido. Né? Quando sair o regulamento, a gente vai saber o que prevaleceu, qual é o entendimento que prevaleceu, porque aqui a gente tem que fazer um balanço, né? É, porque são questões jurídicas que a gente tem que levar em consideração, questões operacionais, né? Então é algo que está sendo bastante discutido, não tem uma resposta, eu só trouxe aqui para vocês saberem do problema, né? E aí eu não sei qual que é, depois vocês me colocam no comentário aí qual que é a sua posição, qual que você acha a posição. Tenho colegas que defendem a- o primeiro entendimento, tenho colegas que defendem o segundo entendimento, enfim, né? Eu já vi gente defendendo o primeiro, o segundo, né? Então, queria escutar qual é o seu entendimento. Você que está assistindo aí, né? Qual que você, lendo o dispositivo, qual é o entendimento que você acha que deve prevalecer? Coloca aí nos comentários, né? Eu quero escutar aí sua opinião e tente explicar por quê. Né? Por que que você acha que o entendimento correto é um ou outro? Né? Vamos conversar um pouquinho aí nos comentários, eu quero escutar aí o entendimento de vocês. Ok, pessoal, então era isso, né? Era isso que eu queria trazer aqui para os senhores, essa problemática, né? Esse assunto que envolve um tema bastante relevante, porque envolve setores super relevantes, né? Telecomunicação, energia elétrica, fornecimento de água, gás, enfim, né? Serviço de internet, então envolve questões, setores bastante relevantes da economia. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, aquele nosso combinado de antes lá, lembra, né, do começo do nosso vídeo, você vai pegar seu dedinho e vai tascar o like aí, porque isso é bastante importante pra gente, né, que produz conteúdo aqui no YouTube, saber se você está gostando ou não, né? E coloca aí também nos comentários, além da sua posição, do seu entendimento, coloca aí, né, se você quer algum tema, que a gente trate aqui de algum tema sobre a reforma tributária. Né? E se você quiser se aprofundar, né, a gente tem aqui o nosso programa de capacitação, né, nossa assinatura, vem ser só nosso assinante anual aqui, né, da Academia da Reforma Tributária. Né, se você quiser saber mais para se aprofundar, realmente a gente aprofunda bastante o nosso estudo,
da reforma tributária, vem se tornar um especialista e vem aprofundar com a gente aí no estudo da reforma tributária. Tem o link aí na descrição do vídeo. Vai ser um prazer tê-lo aqui como assinante, além de estar aqui acompanhando o nosso canal, ser o nosso assinante aí, ser um acadêmico da reforma tributária mesmo. Né? Vai ser um prazer imenso para a gente estudar junto a reforma tributária, aprofundar. Né? A gente tem grupos de discussão aqui, então a gente aprofunda aulas gravadas, aulas ao vivo semanais, materiais, enfim. Realmente a gente aprofunda bastante aí os temas da reforma tributária. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau.